O Cristiano Ronaldo é um dos maiores exemplos de longevidade no futebol, já que cara, o mano já tem 40 anos marcando gol a rodo e destruindo na Arábia Saudita. Desde que ele se transferiu para o Al-Nassr lá em 2022 pro começo de 2023, saindo do inferno do Manchester United, onde ele mal entrava para jogar, já que o Erik ten Hag não colocava ele para jogo, já que por algum motivo ele dizia que o Cristiano atrapalhava o seu estilo tático, que de tática não tem de nada, mas vai entender, né, cara? Mas desde que ele foi pro Al-Nassr, muitos achavam que ali ele já tinha desistido, tá ligado? Meio que foi lá pra terminar sua carreira. O que é bem verdade, essas ligas como a MLS e a Liga Saudita são campeonatos para fim de carreira, só que aí é que você se engana, meu camarada. Porque desde que o Cristiano pisou os pés na Arábia Saudita, é gol atrás de gol, além que ele continua sendo convocado pros Jogos de Portugal, sendo capitão absoluta, e olha que doideira, com 40 anos. Mas o que é mais doido é pensar que esse cara já tem quase 1000 gols oficiais na sua carreira, e a maioria deles sendo nos campeonatos mais fortes do planeta. E com todos os seus 23 anos de experiência com a bola, ele se aperfeiçoou em todos os quesitos de atacante. Pé esquerdo, pé direito, cabeça e tudo que o atacante tem que ter. Tanto que só com a sua perna ruim, que é a esquerda, são 179 gols até agora, e sendo o jogador com mais gols de perna ruim na história do futebol. Detalhe que o bizarro é que todos os seus mais de 930 gols, 18% são de perna esquerda. Por ironia, ele é um fenômeno, tá ligado? Por mais que muitos achem o próprio Ronaldo maior e melhor que o Cristiano, eu discordo em muitos pontos, já que como o Ronaldo não era focado, ele não conseguiu ter uma longevidade que nem a do Cristiano, jogou um absurdo sim, só que só o Ronaldo tem 5 Champions e 5 bolas de ouro. Então, como eu disse, não é de agora que o Cristiano tá jogando muito, já que eu não vi nenhum momento que o Cristiano tava realmente assim numa má fase. A que mais se aproximou ali, acho que realmente foi no Manchester United em 2022, onde mesmo ele sendo prejudicado, ele sempre ajudava o United, mas o careca não via isso, então o problema é dele. Mesmo assim, o United se manteve ali entre sexta ao máximo do terceiro colocado da tabela da PL, graças ao futebol do Cristiano, que enquanto ele tava lá, carregou, e isso é meio que indiscutível. Nas suas outras temporadas até hoje provam de futebol e de gols ele tem de sobra, já que no auge dos seus 30 anos, quando ele tinha acabado de fazer, o cara deu uma tríplice coroa só de Champions League, uma atrás da outra, entre 2016 a 2018, sendo o artilheiro isolado de praticamente tudo e no fim levando mais 2 bolas de ouro pra casa. Vale lembrar, cara, que assim que ele chegou lá na Juventus, os caras pediram pra fazer exame médico, tá ligado? Como de costume, pra ver se o cara tá ok pra jogar. Mas tá certo que a gente tá falando do Cristiano e tudo a ver com ele nem sempre é normal, já que mesmo o Cristiano tendo mais de 30 anos, o cara tinha um corpo, um jovem de 20 anos, com sua massa muscular sendo muito acima da média, e tudo isso já depois dos 30. E depois dos 30 anos, o cara meteu também tanto gol, mas tanto gol, que ele conseguiu ultrapassar o seu número de gols antes dos seus 30, já que antes ele tinha 463 gols, de todas as formas que você possa imaginar, e depois dos 30, algo bizarro, simplesmente mais de 470 gols. Realmente, cara, se tu ainda duvida que esse cara é um dos melhores de todos os tempos, sinto muito te informar, mas em várias temporadas, não só uma, ele superava por muito o Messi. Assim como ele vem fazendo hoje com seus 40, sendo o artilheiro do mundo e criando ainda mais um abismo de números de gols entre os dois. E aqui, se tu discordar na minha fala, é só você parar pra pesquisar os números do Messi e do Cristiano até 2022, pegando 2023, pra você ver que não tem nada de piada aqui, já que os caras estavam quase empatados. Mas eu vou deixar essa discórdia aqui pra outro vídeo, já que bora falar agora do caso do Buffon, cara que já teve um passado bem assustador e que eu acho que ele não gosta nem de lembrar com o Cristiano. Só que esse cara atuou até os seus 45 anos no futebol, pegando muito, mesmo sendo já vovozinho. Claro que ele não pegava como no seu auge, só que até o fim de sua carreira ele sempre passou uma regularidade e liderança pro seu primeiro e último clube, que foi o Parma, onde, como eu citei, não pegava como antes, mas mesmo assim você não pode duvidar porque é o Buffon, tá ligado? Só que se você tá ligado que um time como o Parma não é lá aquelas coisas, principalmente tu se transferindo sabendo que ele tá jogando a Série B do teu campeonato, e mesmo assim tu ainda vai e assina contrato. Esse aí é o Buffon, que foi contratado por Parma lá em 2021 e 2022, a custo zero. Foi um contrato que durou apenas 3 anos, até porque na temporada 23-24 ele anunciou a sua aposentadoria, sendo talvez o melhor jogador do Parma desde que ele pisou os pés lá. Já que, como eu falei, ele não deixou de ser o Buffon, ainda são 1,92 de pura qualidade, e que, diga-se de passagem, com 45 anos tu ter uma constância que nem a do Buffon é de se admirar. Outro cara que ainda tá jogando, que já foi companheiro do Ronaldo, é o Modric, mas calma aí, não joga pedra ainda não, porque o Modric, como todos já sabem, ainda tá no Real Madrid, já são, se não me engano, eu acho que 14 anos de Real, algo que realmente tem que parar pra admirar, já que em toda a sua passagem ele afirmou que não queria sair de lá e que seus últimos jogos também realmente seriam no Real Madrid. Tanto que hoje ele já tem
39 anos, um vovozinho, mas se sua refinação mesmo jogando as ligas fortes como a La Liga, principalmente a Liga dos Campeões, é um bagulho bizonho, um bagulho bizarro. Mas diferente de alguns anos atrás, onde o Modric junto do Toni Kroos e o Casemiro montaram um dos trios mais tenebrosos da Europa, onde o Modric mal era pensar em ser substituído na partida, já que o cara tinha um fôlego de outro mundo e também era um dos motores do time. E era mais de 90 minutos mais do que merecido, já que ele sempre joga bem na defesa e mais pro lado do ataque, sempre mesclando o seu lado para realmente ajudar o Real Madrid. Real esse que ganhava praticamente tudo na temporada, o que vindo para hoje não é muito diferente, só que essa temporada de 25 tá muito abaixo. Só que o Modric também tá sofrendo meio que com uma adaptação essa que não é dentro do campo, mas sim de se adaptar a ter que ficar mais tempo no banco, tá ligado? Como ele já tá ficando velho e não tem mais o mesmo fôlego de antes, o Ancelotti prefere poupar ele para algum outro jogo mais importante ou realmente deixar ele entrar nos últimos 45 minutos, já que o meio de campo do Real Madrid é forte, tem o Bellingham que ainda mantém uma constância nesse time meio duvidoso, o Valverde que tá caindo mais pra lateral nesses últimos tempos pra cobrir o Carvajal que tá lesionado e qualquer outro cara pra fechar o meio de campo. Às vezes o próprio Modric ou o Ceballos ou o próprio Camavinga. E vamos concordar que eles não jogam nem um terço do que o Modric jogou, mesmo assim ele é importante pro Real Madrid ainda, foi um dos mais importantes junto do Kroos no meio de campo pro Real ganhar naquela Champions League e bora ver o que vai ser o Real Madrid nessa temporada, já que ele já foi eliminado da Champions e o Barça tá na frente da tabela da La Liga e também vai enfrentar o Barça daqui a pouco na final da Copa do Rei. Bora aqui para um caso mais polêmico, quer dizer um cara polêmico, que conseguia ser mais polêmico fora do campo do que dentro, o Zlatan Ibrahimovic. Esse vídeo aqui não é para falar sobre arrogância nem nada, mas é um cara que é conhecido por isso, tá ligado? E é meio que complicado. Mas além dessas polêmicas, o Ibra, para você que não sabe, só foi encerrar a sua carreira com seus 41 anos lá em 2022 jogando pelo Milan, um final de carreira até que duvidoso se tu pega os números do Ibra, já que não foram números tão bons, já que como todo o caso dessa lista aqui, a gente tem que entender que com o tempo o jogador vai perdendo o mesmo ritmo de quando ele estava no seu auge, e não é diferente com o Ibra. Saca só, cara, na última temporada que foi a 22-23 dele, ele marcou apenas um gol em 4 jogos, tendo uma despedida com o estádio lotado, já que o cara é um dos ídolos do Milan, e eu não sei se entra lá no top 3, já que tem os caras com o Kaká, o Pirlo e o próprio Kaká, mas entra fácil no top 10. Suas últimas 4 temporadas da carreira que foi no Milan, ele teve uma média não muito surpreendente, tá ligado? Até porque foram 37 gols somando em 78 jogos na sua passagem pelo Milan. Números que, sei lá, cara, um Rafinha de hoje em dia tá tendo nessa temporada, que tá até se aproximando com desempenho melhor do que o próprio Ibra. Com essas suas últimas 4 temporadas tendo uma média de 0,39 gols por jogo, é que sua passagem no Milan foi marcada também por algumas lesões que deixaram ele de fora de muitos jogos, só que mesmo assim manteve o seu bom desempenho. Bora agora de brazuca, bora falar do Thiago Silva, que eu particularmente acho muito justo ele aparecer num vídeo como esse, já que, cara, se não fosse ele na zaga do Flu nessa temporada, não sei o que seria não, hein? O cara já tá com 40 nas costas e desde que seus 30 foi embora, o cara se aperfeiçoou de uma maneira inacreditável, ficando cada vez melhor em todas as qualidades que um zagueiro precisa. Sendo nomeado por muitos um dos melhores zagueiros da última década, inclusive por mim, atualmente ele tá lá no Fluminense, chegou lá esses tempos ainda nessa temporada pra reforçar o time do Flu mesmo, tá ligado? E que foi uma baita, mas uma baita de um reforço. O cara tá envelhecendo que nem vinho, porque o seu estilo de jogo continua mesmo com designs precisos e muitas vezes antecipações de jogadas que são de se admirar pra um cara da idade dele. Não é que é sério, cara, ele parece ser um moleque de 20, 25 anos jogar. O mano tem um físico muito bom pra sua idade, com um corpo saudável, só que como ele mesmo afirma que não vai durar pra sempre e que talvez ele possa atuar só mais uma temporada pra finalmente pendurar as chuteiras. Suas qualidades ainda continuam bons com sua inteligência tática e experiência. O cara é um verdadeiro líder do Fluminense, já que quando o companheiro erra algum desarme ou alguma jogada, ele sempre reclama e passa a visão pro companheiro, tornando assim ele um verdadeiro líder dentro de campo. O que não me convence é que ele voltou aqui pro futebol brasileiro, aqui no Flu, a custo zero, algo que não me agrada muito, já que na sua transferência o Flu deveria ter pelo menos gastado uma parcelinha pra trazer ele. Só que, cara, o bizarro é que você achou que eu realmente não ia pedir o teu like e a sua inscrição, né, irmão? Mas faz isso aí pra dar uma moral aqui pra mim, já que um vídeo desse dá um trabalho danado, tanto pra edição, tanto pra pesquisa, e a tua força me ajuda demais. Já que outro cara que jogou muito até depois dos 40 foi o goleiro artilheiro Rogério Ceni. Se tu é São Paulino raiz, tu sabe a história do Rogério Ceni, a história que ele construiu sendo o ídolo do
São Paulo e também entrando pela história como artilheiro dos goleiros, porque são bizonhos 131 gols, sendo ele 60 de falta e 70 de pênalti, se tornando artilheiro da posição. Com o mais próximo dele tem os 67 gols, que é um paraguaio, o que também não deixa de ser um puta feito também, só que não tem nem a metade dos gols do Rogério. Olha só o tamanho do cara, né, mano? Além de ser um atleta que pode ser elogiado, já que por horas ele mesmo afirma que treinava batidas de falta e pênaltis e ficava até depois do horário só pra treinar, tá ligado? Além da sua excelência impecável dentro de campo nas suas últimas temporadas, já que ele jogava muito bem com os pés e tinha um reflexo fino, muitas vezes pegando bolas que um goleiro que já foi eleito melhor do mundo não pega. No que já foi provado por ele, salvando uma bola absurda que ia na gaveta no jogo disputado pelo Mundial de Clubes em 2005 contra o Liverpool, onde a bola ia tão colocada que muitos já acreditavam que ali ia ser gol. Mas olha só quem tava no gol, né, cara? Só pelo tricolor ele tem mais de 1.200 jogos pelo São Paulo, ídolo máximo, além de manter uma regularidade absurda mesmo com mais de 40 anos, e ganhando tudo que podia pelo São Paulo. E eu podia fechar essa lista aqui com o Rogério mesmo, só que olha só, tem mais um, e esse cara é o Paolo Maldini. Como eu já falei mais cedo na parte do Ibra, o Maldini talvez seja o ídolo máximo do Milan, muito pelo seu tempo que ficou lá, mas também pelo seu tamanho dentro de campo, já que ele é outro cara que passou a sua carreira toda em apenas um clube, que foi o Milan, entre 85 até 2009, onde enfrentou grandes lendas como Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, e ainda pegou um início ali do Messi e do Cristiano, todos eles sendo quase totalmente anulados por ele, menos o Ronaldo, que o Maldini teve que pedir ajuda do companheiro de seleção dele pra marcar o Ronaldo, o que é bizarro, já que o Maldini é o melhor zagueiro da história e precisou de ajuda pra marcar o nosso nome. Falando agora do seu tamanho, ele tem no seu currículo já 5 Champions League, um Mundial de Clubes e uma porrada de títulos da Itália e vários outros. O seu currículo apenas talvez faltando uma Copa do Mundo, já que ele disputou 4 e a chance mais clara dele ter ganho era na final de 94, onde os 90 minutos ficou 0-0 contra o Brasil. Aí foi o Brasil venceu nos pênaltis com o Romário brilhando em campo. Sua carreira até a sua aposentadoria manteve uma constância enorme, com suas temporadas finais sendo dignas de elogio, já que o cara parecia que ainda tava com gás e que ficaria por mais tempo, que acabou não acontecendo, que em 2009 para 2010 ele anuncia sua aposentadoria com o seu nome cravado na história do futebol e como o melhor zagueiro da história e no próprio Milan. E no fim, essa lista aqui mostra pra gente que o futebol não é questão de idade, mas sim do refino técnico e até a longevidade, até onde o jogador pode aguentar jogando, que hoje em dia é difícil tu ver, sei lá, cara, um cara como Cristiano da vida burocando tanto gol ao ponto de no final da sua carreira poder bater os 1000 gols de forma totalmente oficial e gravada. Mas basicamente o vídeo é esse, de coração. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, e se você gostou, deixa o like e se inscreve pra dar uma força. Tamo junto, valeu e é nóis.